irmãos, nós saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós que somos aqui da Primeira Igreja Batista, queremos saudá-los e também da mesma forma motivá-los com esse convite que nós temos nos sacrificado com as nossas forças a amar a palavra do Senhor e estudá-la, né? Deus abençoe a vida de vocês que têm acompanhado aqui o material. Nós estamos estudando, fazendo uso deste material que tem por tema de dinheiro, sexo e poder. Tem sido de extrema importância para a igreja, né? Temas difícil, né? Porém edificante, porque como igreja soa meio delicado falar às vezes sobre isso, mas a Bíblia é muito clara e nos deixa abertamente, né, textos precisos para que o cristão ele possa lidar com tais situações, e temos tratado tudo isto aqui, tá bom? Nós queremos convidar você a orar neste momento para que a gente possa pedir ao Senhor para trabalhar neste momento em nossos corações, e como igreja a gente pode ser abençoado, né, com este material, assim também como abençoar o próximo. Vamos orar? Você pode orar por nós em nome de Jesus. Glória a Deus, oremos ao Senhor. Pai querido, Pai amado, obrigado em nome de Jesus por esse instante em que podemos aprender um pouco mais da Tua palavra, Pai querido, dentro de um contexto, meu Senhor, onde as igrejas são acusadas de pedir dinheiro, de prosperidade. Nós estamos aqui, Pai querido, cuidando da melhor maneira, Pai, de trabalhar com esse dinheiro, de realmente, Pai, usar com sabedoria, e a sabedoria vinda dos altos céus, Pai querido. Que o Teu Santo Espírito nos oriente a cada dia, soberano Pai, a lidar com isto, a lidar com esta coisa, Pai querido, que é o dinheiro que tanto contamina as pessoas e também a nós cristãos. Abençoa-nos hoje aqui, Pai amado, que seja uma aula agradável diante da Tua presença. Em nome de Jesus eu oro agradecido, Pai querido. Amém. Amém, amém. Muito bem, muito obrigado, irmão Wagner, hoje aqui estando conosco, o irmão Wagner, com a minha pessoa, irmão Pablo, ambos seminaristas da igreja, e também querendo convocar vocês a continuar orando pelas nossas vidas, né, pai? Também pela vida do irmão Reginaldo. Nós temos aí trabalhado, né, incessantemente para poder fazer uso das nossas vidas para o poder do Senhor e o Evangelho ser anunciado. Bom, muito bem, nós já lemos, né, em alguns materiais anteriores sobre as faces do dinheiro. Esse foi o primeiro tema, Wagner, que nós tratamos, né, sobre o dinheiro. Posteriormente nós vamos trabalhar sobre o sexo e o poder, que são os outros temas sobre esse nosso desafio. A gente viu alguns textos, né, como a Bíblia nos ensina a fazer uso do dinheiro de uma forma correta, e também os riscos que o dinheiro nos traz como cristão. E frisando, meus irmãos, que como cristão a gente ser educado biblicamente como trabalhar corretamente com o dinheiro para o bem da família de Deus e também abençoar o próximo. Isso a gente viu algumas vezes em alguns textos nas aulas que a gente já teve aqui, né? Vimos que não tem tanta dificuldade quando a gente olha para a Bíblia trabalhar sobre esses assuntos, quando por aí a gente ouve, né, alguns certos mitos pecaminosos como o cristão e o dinheiro se relaciona, mas não é bem isso, porque a gente já leu que a Bíblia trata muito sobre dinheiro, quando Jesus ele fala bastante em alguns textos, e eu queria ler com os irmãos lá o texto que abre a nossa lição, que tem por tema hoje sobre o dinheiro, usar o sim,
né? Mas servir não. Servir ao dinheiro não. Servir ao dinheiro não. É verdade? Você acha que o cristão hoje ele tem servido muito ao inverso, ou seja, ao invés de servir mais ao dinheiro, ao Senhor do dinheiro, né? Tem se equivocado por ter um serviço ao Senhor Deus, o Deus de tudo? Ou não? O cristão está mais apto a controlar essa questão. Olha, no âmbito de sociedade, nós cristãos estamos sendo muito mal vistos, né? A nossa fama, eu falo assim por pessoas não convertidas, pessoas do mundo, Sim. Creem que o cristão, principalmente os líderes, estão ali pelo dinheiro, servem ao dinheiro. Então nós estamos sendo taxados disso aí. Mas na realidade não é bem assim. Tem muita igreja séria, muita gente honesta, muita gente que realmente trabalha pelo Evangelho de Jesus Cristo, e temos homens sim, sinceros e verdadeiros, mas ao contrário temos cristãos aí que realmente fazem aquilo que eu já disse antes, acabam separando aquele jargão que tem no mundo, né? Um jargão popular, amigos, negócios à parte, né? Então igreja, negócios à parte. Então já falei isso que não funciona bem assim, mas acredito que tem cristão sim que ainda vive pelo dinheiro, e depois Deus está numa caixinha ali, quando eu preciso dele eu tiro e realmente apresento ele na minha vida. É curioso que a gente vê, né, as pessoas escolherem o livro, aqui trazendo um provérbio popular, pela capa ou pelo tema, quando na verdade acabam se perdendo na curiosidade de pesquisá-lo bem o material. A Bíblia tem muito dessa coisa, né, de as pessoas acharem difícil de entender a Bíblia e a edificação que o Deus nos traz a partir dos personagens, da história e dos textos, a veracidade, a profundidade que o texto tem quando a gente cai em si com essa preocupação de minuciosamente estudar a Bíblia. E é isso que, como EBD, a gente tem essa preocupação como igreja de trazer aqui para os irmãos para que a gente possa aprender melhor, não pelas nossas pessoas, pelo ministério pastoral ou outras figuras, mas antes de tudo, meus irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é o prumo de rumo da nossa vida. E aí a gente viu Jesus tratar sobre a questão das riquezas, dos tesouros. Essa era a figura que ele utilizava em algumas palavras, das suas parábolas, dos seus exemplos de vida, para falar, para ir até o coração do ser humano. E o coração sempre vai atrás de um tesouro. É isso que o irmão Wagner falou. As pessoas acabam deixando as amizades importantes, os valores humanos à parte quando se trata do dinheiro. E aí eu queria dar aqui uma introdução sobre um investimento seguro de coisas espirituais. Eu queria também a sua ajuda, como a gente tem depositado esses tesouros como um investimento na nossa vida. Quando, por exemplo, Mateus capítulo 6, verso 19 em diante, diz da seguinte forma: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo corrói, e onde também os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouros no céu, onde nem essa traça e nem a ferrugem consome. Porém, os ladrões não podem minar, ou seja, pelo menos fazer explodir de ganância por aquilo que a gente tem, que são tesouros espirituais. Que tesouros o irmão tem por ideia que a Bíblia vem nos tratar sobre essa questão de tesouros? Está mais ligado a galardão, aquilo que você faz aqui, os tesouros que você tem aqui, como você age realmente com tudo que você tem. Porque quando nós falamos de bens que a pessoa possui, não estamos falando só do dinheiro, não. Já tocamos aqui, estamos falando do que a pessoa do tempo que ela tem, de tudo que ela realmente dispõe, e se ela dispõe isso para a obra do Senhor. Porque pensamos bem, se eu ganhei o meu dinheiro, ele não é meu, o que Deus tem a ver com isso, não é?
Se foi eu que trabalhei, eu fui lá, eu consegui o dinheiro e posso gastá-lo da melhor maneira. Não é bem assim. Quem te deu saúde para que você ganhasse o dinheiro? Quem te deu inteligência ou quem te deu um talento com alguma coisa? Digamos, um bom eletricista, um bom pedreiro, um bom mecânico, quem te deu esse talento? Se não Deus. Tudo não pertence a Ele? Já falamos disso aqui. Então, se tudo pertence a Ele, tudo que você tem, tanto físico, quanto espiritual, quanto material, para conseguir o seu recurso, o seu salário, o seu carro, tudo veio dele. Se foi clientes à sua porta, é porque Ele os levou até lá. Se realmente você tem um bom emprego, porque foi Ele quem abriu a porta daquele emprego e capacitou você para que você estivesse lá. Então eu te pergunto, o que você tem? Então, tudo é do Senhor e temos que realmente fazer tudo em prol do tesouro que é lá em cima. Porque o Senhor fala, não fala que as nossas obras serão como que queimadas lá em cima, né? Obras de madeira, obras de palha, obras de ferro, tudo vai para o fogo. Se você tem obras de palha, de madeira, de papel, o que vai acontecer com essas obras no fogo? Vão ser queimadas, ou seja, elas não valem de nada. Exemplo disso, eu estava conversando com um servo de uma igreja aqui, não cabe falar o nome dela, mas ele ficou um pouco chateado com o pastor dele. Disse que ele acabou o culto ali, o pastor, acabou o culto, fechou a porta e saindo ali pelas ruas de carro, o pastor viu uma criança ali pedindo dinheiro e ele foi lá atender aquela criança e viu que a criança necessitava, o que ela precisava e falou para a esposa filmar aquilo. Então ela filmou ele ajudando o menino, foi até a casa do menino, ali deu dinheiro, ajudou realmente aquela família e gravando tudo. E depois passou isso ao vivo na igreja. Para quê? Para mostrar que ele estava fazendo. Essa é uma obra que você fala. Né? O que a sua mão direita faz, que a esquerda não veja. Ou seja, se você faz uma coisa esperando um benefício de Deus, se você faz uma coisa para mostrar para alguém que você é crente, as melhores obras são aquela que você faz sem ninguém ver. Aquela obra que você ajuda e esquece que ajudou, porque você não faz por recompensa. Então é o seu tipo de obra, você pode fazer uma coisa. Se aquele pastor tivesse ajudado ali e ficado somente naquilo, sem gravar, sem divulgar, ótimo. Eu acho que ele fez a obrigação dele, não é isso? Porque a Bíblia nos ensina a sermos assim. Mas quando ele divulgou isso, então o Senhor fala, ele já teve o galardão dele. E o galardão dele foi a fama que ele conseguiu, uma fama de bom. Que de bom realmente ali a atitude não foi tão boa assim. Então são essas obras que o Senhor fala, você tem que fazer obras boas e não se glorificar nisso aí. Deixa que Deus julgue as tuas obras, falando aqui hoje bastante jargão popular, né? Fazer bem, né? Sem ver a quem. Sem ver a quem. Então você faça as suas obras sem ficar divulgando isso, sem ficar se ufanando disso, apenas seja bom. Você tem que ter um coração bom. Jesus Cristo na Bíblia, ele conhecia as pessoas, conhecia o coração das pessoas. Então se você tem um coração que não é honesto, tem um coração que não é realmente um coração doador, perdoador, comece a trabalhar para mudar a sua atitude, o seu coração. Você precisa ter um coração bom para quando você realizar essas obras, para quando você realmente usar os recursos que você tem, consiga tesouros grandes no céu. Nós somos, né, investidores de coisas espirituais como esses tesouros bem apresentados, Wagner. E é muito interessante a gente sempre estar em alerta em relação a isso, porque acho que o papel da pregação, por exemplo, para irmãos que já têm o hábito de conhecer bem a doutrina que ele se aplica, né? Fazer parte, né, de uma comunhão numa congregação, né? Ter a sua convicção de fé, uma das coisas que como igreja a gente sempre frisa bem. E os cultos, na verdade, ele, claro, tem um teor evangelístico para todos, né? Mas a gente tem esse costume, né, de congregar justamente para que as nossas mentes, a nossa certificação consciente é que Deus ele é esse dono da nossa vida, mas sempre nos ensinando a aplicar esse investimento
espiritual. Claro, aqui uma palavra figurativa para que a gente sempre haja dessa forma, porque esse tesouro, curiosamente aqui o autor do material, ele nos fala que é um tesouro depositado num banco do céu, já que a gente tem esse hábito diariamente de lidar com depósitos, pagamentos, né, recebimentos dos nossos salários e acordos das nossas dívidas. Né? Não foi à toa que Deus nos ensinou a se relacionar desde lá no começo como as nações, como a nação de Deus que tivesse a sua premissa de moral, de princípios, né, de forma correta, de forma divina, para que as outras nações elas fossem também espelhadas, né? E parece-me que ter essa atividade para o cristão hoje não comunga muito bem com essa atividade que ele faz no dia a dia, porque não dá uma impressão que o cristão, de uma forma geral, ele faz melhor essa movimentação financeira do que um investimento espiritual. Né? Falando aí, como você nos trouxe, né? Claro, a Bíblia nos ensina que o céu é o melhor lugar para depositar essas questões espirituais. O céu é o melhor lugar. Sim. Paulo nos ensina que o céu, para o cristão, ele já começa, né, com uma salvação desde já. E por que é tão difícil para o cristão, né, lidar com essa questão de movimentação, não material, mas espiritual mesmo. Né? E aí aqui o material diz como que a gente pode fazer para depositar esse nosso tesouro, essas nossas riquezas, o uso que a gente faz das coisas que a gente tem, que Deus nos dá, né, no céu, nesse céu físico mesmo, porque a Bíblia nos mostra que esse reino de Deus espiritual, ele será físico. Haja visto Apocalipse, capítulo 21, do versos 10 a 21, eles nos dão uma ideia, claro, da máxima da pureza, né? Ruas de ouro, né? Objetos de metais, de cristais, mas essas coisas não nos dão a firmeza eterna espiritual, mas sim são simplesmente, né, essa questão do reboco físico que Deus, na máxima da pureza, vai aí incrementar o seu reino, quando na verdade a questão toda trata-se desde já para Deus no valor humano. E é isso, Wagner, que eu queria trazer aqui junto contigo, dando aí a oportunidade para que você possa nos abordar a questão da fonte segura. O nosso trabalho em si, material da nossa vida, aquilo que a gente sai de casa para ir lá trabalhar, prestar serviço para os nossos patrões, para a empresa sobre o qual a gente trabalha, seja lá qual for o trabalho que você desempenha. Esse nosso trabalho e também o trabalho de um cristão espiritual. Essas duas coisas podem caminhar juntos, ou seja, há um bem maior, uma necessidade maior em um lado e também do outro, que a gente separe. Como funciona bem essa questão? Você tem uma noção que possa trazer para a gente aí ou não? Tem um jargão também, outro jargão, só que esse da casa, né, nosso, Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Eu prefiro uma outra frase, uma outra ideia nesse sentido, né? Deus não chama desocupados. Ele chama quem está trabalhando, ele chama realmente aquele que está realmente se esforçando, aquele que está realmente envolvido na obra do Senhor e envolvido também no seu trabalho. Como o Pablo bem colocou aqui, a Bíblia é bem clara nesse sentido. Tudo que você fizer, faça como se fosse para o Senhor. Então, se você vai cuidar do material e do espiritual, você tem que pensar, bom, eu estou fazendo isso como se fosse para Deus. Digamos que você tem um trabalho ali sem controle de horário
e você tem que trabalhar ali das 8 às 6 da tarde. Se você for embora às 5 da tarde, ninguém vai se incomodar com isso. Se você for embora às 4, ninguém se incomoda com isso. Se você for embora meio-dia, ninguém vai notar isso. Ou seja, você não é cobrado por um trabalho, você não é cobrado por horário. E existem N trabalhos assim. E que você trabalha por si mesmo, por conta, ou então que você trabalha como um ambulante, um vendedor, você trabalha como um representante. Você pode sim trabalhar um pouco menos, mas é correto. Se a empresa te paga ali para que você trabalhe das 8 às 18 e você realmente está dando um chapéu, vamos dizer assim, um migué, então você tem que ter responsabilidade. Fique ali das 8 às 18, essa parte física. Na parte material também, você trabalha para uma empresa que destrói o meio ambiente. E aí? Se é uma empresa consciente que realmente precisa do meio ambiente, vamos por assim, uma madeireira, ela arranca árvores para poder. Hoje tem muitas madeireiras que trabalham honestamente, elas plantam e reflorestam e depois arrancam a madeira. Então elas têm autorização dos órgãos competentes que cuidam disso, então você pode trabalhar para ela. Mas você trabalhar para uma madeireira clandestina que realmente corta árvores, ou você trabalhar para digamos um barco de pesca, que faz uma pesca clandestina, pegando peixes fora de época, pegando realmente um pescado ali irregular, você trabalharia com essa pessoa. Então existem trabalhos que você realmente tem que lidar. O teu espiritual e o teu material, eles têm que funcionar ali de uma maneira conjunta, que case bem os dois. Você tem que fazer uma coisa honesta, uma coisa justa. O material com o espiritual que você tem que juntar, ter a sabedoria. Parece que aqui, por exemplo, quando a gente trata da dinâmica da vida, porque o trabalho ele faz parte da nossa vida, a gente extrai essa condição dele, né, para viver, né? E quando a gente dá mais importância a essa questão, a gente pode correr o risco de ser levado. E meus irmãos, nós estamos aqui extraindo biblicamente a questão do valor, né, Wagner? Como a gente pode entoar o trabalho, né, se dedicando a ele, mas fazendo com que ele valorize o real valor cristão da vida, né? Porque é isso que a Bíblia nos ensina. Fazer com que tudo na nossa vida eleve o valor da vida e não o valor das coisas que na vida há. Exatamente. Não é? É interessante a gente ver esse valor humano que está acima de valor econômico, de valor financeiro. E esses padrões empregados na nossa vida, biblicamente, quando Deus ele trata com esses exemplos o tesouro que é investido na terra, o tesouro que é investido no céu. Nenhuma empresa, por exemplo, que olha, como você falou, de forma equivocada o bem-estar humano, com a finalidade de extrair valores financeiros para ela, vai ser espiritualmente bem produtiva. Concorda? Sim. Por quê? Porque se a gente é dono de uma empresa, por exemplo, né, ou dono do nosso próprio lar, nós só podemos de forma cristã crescer edificando com esse investimento espiritual. Me parece que é esse, pelo menos, o caminho, o lado aqui, o viés que o autor está nos levando. Exatamente. Então, patrões empregados devem, de fato, relacionar-se com a empatia e a compreensão dessa forma. Esse é um tópico que nós podemos, né, tratar aqui e conversar mais um pouquinho. E aí, o tópico a seguir é como a gente deve recusar alguma venda ou alguma compra, né, de futilidades da nossa vida. Tem coisas na nossa vida que é desnecessária. Realmente são fúteis, né? Não é verdade? Exatamente. São fúteis, né? E aí o dono da nossa vida acaba também se tornando semelhante. Aquela coisa de ídolos do coração. Se a gente ama demais em ter coisas que a gente não necessita, o que você acha? Você
acha que isso comunga com uma vida cristã de fato ou que é desnecessário, não faz nenhuma diferença em ser cristão, tendo aquilo que a gente não precisa ter. Eu acho interessante, eu vou dar dois bons exemplos aí de coisa fútil, não é? Vamos lá. Uma do homem e uma da mulher, vamos por aí, vamos dividir. Vamos jogar essa bucha no colo dos dois aí. O homem, digamos, tenha um carro ali. Certo. E é aquele carro que ele não gosta que ninguém encoste no carro dele, né? Porque dizem que o botão da calça ali pode arranhar o carro, então ele não gosta nem que encoste no carro. Ele pega um fim de semana, encosta aquele carro ali, aspira ele todinho, tira todos os tapetes, lava o banco, compra detergentes, ele lava aquele carro, ele cuida do motor, ele encera, perde-se um dia inteiro naquilo ali. Ele investe um tempo realmente grande e dinheiro para deixar o carro mais cheiroso, com um tapete bonito, uma rodinha de liga leve, coloca acessórios, manda filmar o vidro. É o xodó da vida dele o carro. Mas, como é com a família? Perdeu um dia inteiro cuidando de um carro, investindo naquilo e perdeu com a família. Entende o que é este exemplo que o Pablo falou? É coisa fútil? Cuidar do patrimônio, sim. Peça para alguém lavar, enquanto isso invista na sua família, cuide bem, mas não precisa ser uma coisa tão fútil, tão apegada. Que leve tanto tempo ao ponto, né, de abrir mão do que é mais importante, que é o relacionamento com a família. Esqueceu família, esqueceu Deus, um estudo bíblico, uma devocional ali com a família, esqueceu de fazer alguma coisa em prol da sociedade, não ajudou o vizinho a tirar o lixo para fora, não ajudou outro a consertar uma telha quebrada, não limpou sequer a calçada da frente da casa, mas aquele carro, a vida dele é o importante. Outro exemplo também são as mulheres, né? As mulheres vão ao salão de beleza e tem que fazer todo um cuidado, e faz unha, cuidar de pele. Não digo que não tem que fazer, faça sim, mas não levando para o lado da vaidade. Passa o sábado inteiro no salão? Merecem, precisa. Mas precisa estar no salão no sábado, na quarta novamente, na sexta de novo e novamente no domingo? Precisa realmente usar roupas bonitas o tempo inteiro, mostrando unhas bem cuidadas, o cabelo, tudo tem o seu limite, tudo tem o seu controle. Nem tanto ao mar, nem tanto às pedras. Então é o equilíbrio que o autor da revista está falando para que nós tenhamos. O homem precisa cuidar do seu patrimônio, sim. A mulher precisa ter um cuidado pessoal, porque é necessário isso para ela. Deus quer que isso aconteça em ambos os lados, mas não com excesso e nem com falta de zelo. É o equilíbrio que nós estamos falando aqui. O cuidado que a gente traça aqui, quando essas coisas ocupam o nosso tempo, é muito mais arriscado ainda, velho, quando essas coisas são mais importantes do que o relacionamento para essas pessoas. E mais, se ele fez na segunda, né, e pretende fazer na quarta ou na sexta, ele já está pensando. O pensamento está então esse pensamento está naquilo. É isso que a gente dinamicamente aqui trata, né? Essa orientação didática de que evitar a nossa mente ser ocupada por essas questões fúteis, né, é muito mais parte da nossa vida, né, do que de Deus, porque Deus, ele é aberto à nossa vida, a se relacionar conosco. A Bíblia inteira está repleta destes exemplos. Mas subjugar o Deus dessa iniquidade, tomar proveitos do próximo, né, como você falou, trabalhar ou não para empresas, né, que agem de formas ilegais, né? Essa questão da comunicação com a corrupção, mesmo que seja pequena, né, nos leva a ter esse ídolo do coração e muitas das vezes inconscientemente recusar o melhor do Senhor. Não é verdade? E aí, dinamicamente, a gente está aqui tratando agora para uma prática e como o cristão ele pode
fazer uso na sua vida, né, biblicamente, olhando como Deus ele pode nos ensinar a administrar o nosso dinheiro, a usá-lo sim de forma correta, né? Mas não ser servido por esse dinheiro, senão o nosso Senhor não vai ser o Deus da nação de Israel, o Deus Salvador. O nosso Senhor Jesus vai ser o Senhor dinheiro. Baal. O Baal, exatamente. Então aqui, queridos, partindo agora de um tempo prático para o fim da nossa aula, o autor ele nos fala sobre esses princípios que a palavra, né, a palavra nos ensina, nos traz, né, como a gente pode, com os princípios, subjugar esses deuses da iniquidade. E aí ele fala sobre dar ouvido à Bíblia, né, como a Bíblia ela nos ensina a tratar com o dinheiro, se a gente tem realmente olhado na Bíblia respostas para essas questões, né, que a gente apresentou aqui, questões práticas, tá? Ele fala também sobre olhar para o dinheiro através dessas lentes da responsabilidade, porque a gente tem essa responsabilidade social, ajudar o próximo, como o Wagner falou, ajudar o vizinho a levar o lixo, né? Até mesmo a questão de saúde, né? Como a gente pode ajudar as outras pessoas e administrar o dinheiro para a glória de Deus. O nosso dinheiro, se Deus nos dá, nós administramos esse valor monetário para a glória. Eu acho que esse é o ponto, né? Para a gente concluir aqui a lição nesse tema, tá? E como ter essa comunhão com as pessoas, com essa lente, né? Por esse olhar. Você acha que dá bem para um cristão administrar o dinheiro, amando pessoas, tendo comunhão com elas, sem tomar proveito de uma melhor porção, mas sim olhando com um olhar cristão? Você acha que tem essa possibilidade? Nós temos exemplos bíblicos e fora da Bíblia, né? Bíblicos nós temos muitos, citamos bastante no início. Fora da Bíblia, eu gostaria de falar um pouco de pessoas que foram mais cristãs que até o próprio cristão. Opa. Nós podemos falar do Ayrton Senna, quantas pessoas aquele homem ajudava. O instituto dele ajudou e ajuda muitas pessoas ainda, a família dele, mas ele ajudava muita gente e não criava alarde sobre isso. Ele não falava. Para quem conhece as pessoas que trabalhou ou trabalha para esse empresário, dono do SBT, o Silvio Santos, diz que ele é muito humano com as pessoas. O próprio Reginaldo mesmo aqui, que dá aula junto conosco, ele trabalhava como gerente de farmácia ali, farmacêutico, e ele disse que já atendeu o Silvio Santos, e é uma pessoa maravilhosa, ele lida bem com todo mundo. Os funcionários dizem que ele pergunta se eles estão bem, caminha junto com eles, ajuda muitas pessoas. Nós temos N exemplos de pessoas que ajudam e cristãos também que ajudam. Tem muita gente boa por aí, muito cristão realmente dando valor e honrando o nome de Jesus Cristo. Então dá sim para você fazer pouco ou muito, honrando o nome do Senhor Jesus Cristo. Exemplos, curiosamente, como você falou, até usados por Deus. Nós cremos, né, que essa simplicidade venha de uma forma divina. Porém, se eles ainda não tiveram um encontro real com Cristo, né, cabe realmente aí um tempo para eles. Mas a gente vê Deus tratando a humanidade para poder levar a sua edificação e fazer bom uso com o que tem. E é isso que é curioso a gente ver biblicamente, né, as pessoas tendo essa responsabilidade sem muito alarde, né, sem muita propaganda, sem muito nome na sua falsa coroa, né? Eu digo coroa aqui da terra, como a gente viu. Há um texto para a gente encerrar que o material nos indica, que está em Tiago, capítulo 2, verso 1 a 4. Eu vou ler aqui, eu vou pedir uma orientação do irmão Wagner, tá? Com que
o autor ele nos dá a entender sobre essa possibilidade de favorecimento, e aí a gente encerra a nossa aula de hoje, que diz da seguinte forma o texto, Tiago 2, capítulo 2, verso 1 a 4. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, sim, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ou seja, não ter a fé de Cristo tendo a acepção de pessoas. Por quê? Porque se o vosso ajuntamento entrar em algum homem com um anel de ouro no dedo, né, ou seja, de uma importância, com vestidos preciosos, né, e também entrar da mesma forma um pobre ali naquele recinto de forma simples, vestido de forma simples, e também entrardes para que o que traz ao vestido precioso, ele diz, assenta-te tu no lugar de honra, disserdes ao pobre, tu fica ali de forma separada, em pé, e assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura, não fizeste distinção dentro de vós mesmo, e não vos fizestes juízos de maus pensamentos. Tiago questiona bem, né? Sobre esse exemplo de se entra um rico e um pobre no mesmo recinto, muitas das vezes a gente vê a gente mesmo se dando, né, a levar dessa forma com tal preconceito, né, que é uma palavra mais próxima da nossa realidade. Há uma possibilidade de favorecimento a um dinheiro, a um valor, quando pessoas agem assim, esquecendo de Deus, e como a gente pode consertar isso, Wagner? Realmente essa acepção de pessoas nós fazemos. Nós não estamos livres disso. Infelizmente, nosso coração é tendencioso. Você quer passar por uma situação dessa? Entre numa loja de carro com um chinelinho de dedo, uma calça batida e uma camiseta comum. Você não vai ser bem atendido. Mas se você entrar no mesmo recinto ali usando roupas caras, um belo sapato, até um óculos para dizer que você é um pouco mais intelectual, você vai ser bem atendido. Infelizmente nós fazemos isso, essa acepção. E dentro do cristão nós temos que mudar isso, como o Tiago está falando. Nós precisamos mudar o nosso coração, não fazer acepção de pessoas, não fazer acepção de negócios. Se você negocia com alguém que tem menos valor ou mais valor, digamos, na prática, eu sempre gosto de falar na prática, se um pedreiro vai ajudar uma irmãzinha da igreja ali, realmente ele vai ganhar ali R$100 com aquela obra. Mas no mesmo tempo em que ele pode ajudar uma irmã da igreja, ele pode estar trabalhando para um empresário da cidade, gastar o mesmo tempo e ganhar R$2.000. Você iria pelos R$100 ou pelos R$2.000? São decisões que você realmente precisa ter que tomar na sua cabeça. Que acepção você faz? Se você tem a necessidade de ter aqueles R$2.000 para sustentar a sua família e pode ajudar aquela irmã depois, até mesmo de graça, quem sabe? Mas se você tem uma condição social boa, ajude aquela irmã. Faça primeiro dela e depois, se estiver disponível, faça do outro. Deus vai preparar todas as situações. É difícil separar isso no nosso coração. Eu, particularmente, vou aonde tem mais, aonde ganho mais, onde procuro mais. Mas também tem um raciocínio cristão, eu preciso ponderar, eu preciso ter esse ponto de equilíbrio ao qual nós falamos aqui. Cristo nos ensinou a colocar em lugar último de forma espiritual, gente. A gente pode materializar isso em algumas situações, pode. Podemos sim, mas essa humildade que Cristo teve de substituir, né, o nosso peso, né, de pecado para pagar no nosso lugar é o maior exemplo. E o que o autor aqui, o Richard Foster, nos ensina é a afirmação de que o dinheiro não pode ditar a nossa vida. Exatamente. Se a gente tem o melhor carro, se a gente vai para a melhor viagem de férias, não é o dinheiro que vai nos adaptar a uma forma de vida, mas nós adaptamos a condição de vida àquela consciência cristã que a gente tem.
Essa é a dinâmica de usar o dinheiro, sim, de forma servil a Cristo. Né? Que ele também seja uma condição de servidão a Cristo. Mas não servir a Ele, de forma que Ele dite a nossa vida. Então a gente agradece aqui o tempo com vocês, tá? Tem sido de tamanha importância para que a gente também aprenda a fazer com que o dinheiro, o poder, o sexo seja para glorificar ao Senhor. E a gente também tem aprendido e se esforçado a aprender de uma forma que traz para a nossa vida como um desafio, né, Wagner? Eu tenho visto isso. Trazer um equilíbrio. Né? Trazer esse equilíbrio na nossa vida, tá? Se você, meu irmão, minha irmã, tem alguma dificuldade em relação a isso, biblicamente quer aprender mais, procure a nossa liderança, procure o nosso pastor, aquilo que a sua igreja pode fazer para a sua vida, ensinando biblicamente, né? E também correlacionando tudo isso que a gente tem dito aqui nas nossas vidas. Amém, Pai? Amém. Nós ficamos para o próximo encontro, né? De uma forma grata a Deus e que Ele nos abençoe. Uma boa semana para todos. Nos aguardamos todos vocês no próximo domingo. Deus abençoe. Amém.